A graça e a paz, povo de Deus, que Deus abençoe vocês e que essa sexta-feira, a gente era para ter feito ontem a live, mas por motivo de força maior estamos fazendo agora na sexta-feira. Então, que vocês possam compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp, compartilhar aí no seu Face, para que a gente possa hoje começar a iniciar aí mais um livro, um dos profetas menores aí, o livro de Abacuque, um livro tão falado no seu capítulo 3 e tão esquecido o capítulo 1 e 2. Mas vamos aqui passo a passo, versículo por versículo, compartilhar um pouco do sentimento e da palavra desse profeta e daquilo que Deus transmitiu através da vida desse profeta. Amém, meus irmãos? Esperamos que com vocês estejam tudo bem. Quer dizer, infelizmente estamos passando por momentos difíceis. Amanhã, aqui em Pernambuco, sábado, domingo, final de semana, bem, digamos, ano passado, onde se fechou, isso aqui ano passado foi a semana toda. E amanhã, sábado, domingo, só os serviços essenciais vão ser abertos. Eu acredito que essencial é aquilo que você sustenta a sua família. O vendedor de água na rua, o camarada que vai botar seu churrasquinho ali, que vai ter sua casa de festa para vender seu produto, sua loja para vender a roupa, é essencial. Mas infelizmente estamos nesse período tão, digamos, obscuro, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Não pense que o lockdown, que esses fechamentos, que não tem estudo nenhum favorável, tem estudo favorável assim, no sentido de quem gosta de fazer. Mas estudo trazendo base científica que faz efeito não tem, meus irmãos. Assim como falam tanto da cloroquina, que cloroquina, não sei o que, o tratamento precoce não tem estudo comprovado, mas tem mais eficácia do que o lockdown, isso aí é fato. Eu mesmo não conheço uma pessoa que ficou bom da Covid sem tomar cloroquina. Todo mundo que eu conheço, eu estou dizendo as pessoas que eu conheço, que pegaram, quando eu perguntei o que você tomou, hidroxicloroquina, azitromicina e mais outro lá, que passaram agora, e a pessoa ficou boa. Agora só funciona melhor no começo da doença. Isso é fato, isso é comprovado no começo. Realmente, depois que ela está na fase aquela aguda grave, já são outros medicamentos, outro tipo de tratamento. Então, meus irmãos, estamos aí, infelizmente, e vai ser fechado tudo, até cultos, não vai poder ser realizado. Não sei como é que os pastores vão fazer. A gente tem que estar daqui a pouco eu e o pastor a gente vai se reunir para saber o que vamos fazer, se vai live ou se não vai ter. Então a gente vai repassar para você que faz parte da Igreja Palavra da Verdade como é que vai ser. Mas a gente sabe que Deus habita em nossos corações, não em templo feito por mão de homens. Mas, meus irmãos, eu queria um minutinho para falar em relação, que infelizmente tem muitas igrejas, meus irmãos, essas igrejas principalmente grandes, que não estavam nem aí, meus irmãos. Eu não vou nomear, para você saber qual é a igreja que é, aqui na Praia 22, que aquilo é uma palhaçada, meu irmão. Aquele pastor deveria ser preso, me desculpe, mas essa é a verdade. Porque só em olhar. E outra coisa, o decreto está, desde o ano passado, em relação de aglomerações e tal, no mínimo ali tinha 200 pessoas. Só um olhar assim,
200 pessoas era pouco. Não, fazer um olhar assim, você passou, né? Porque eu, né, tu não sabe que eu sou motorista aplicativo, quando eu entrar, eu deixava muita gente lá, e aí que eu via realmente que tinha um monte lá dentro, um bocado lá fora, que era fora que já estava lá dentro, meus irmãos. A gente viu, né, semana passada, uma igreja lá em Santa Catarina, que foi proibido do culto, foi Santa Catarina, foram fazer um culto ao ar livre, mais de 200 pessoas. Por favor, povo de Deus, vamos ser sensatos. Sabe o que aconteceu? Você, pastor irresponsável, que não estava nem aí para nada, aqui 50, 100, 200 pessoas, você está tirando o pão, você tirou o pão daquele que não tem nada a ver. Quem é comerciante, que trabalha com comércio, eu trabalho com gente na rua, amanhã vai ser fechamento total, eu vou sair, né, mas sei que o meu Deus, ele vai me suprir como até hoje me supre, a minha família, e vem nos suprindo. Mas, meus irmãos, é um desabafo, porque é uma irresponsabilidade tremenda o que esses pastores estão fazendo. Atrás, e sabe o que? É isso aqui, meu irmão. Se você é Deus, agora vai saber. Não precisa ser Deus, não, meus irmãos. Não precisa ser Deus, não. É atrás de dízimo mesmo, atrás de oferta, é atrás de, para não perder membro, faz o que for, né? Porque esses são falsos profetas, são lobos, que quiser que depois ache ruim, tá achando que eu tô falando a verdade. Tem os lobos e tem aqueles que são fanáticos e não raciocinam as coisas como verdadeiramente elas são, né? É claro que a gente não vai aqui botar a culpa só nas igrejas. Não. Né? Tem muitas pessoas que fizeram suas festas aí, final de ano, carnaval, final de ano. Os políticos, né? A gente esquece, né? O pessoal das mídias agora tá metendo cura aí nas festas de final de ano e carnaval. Mas esquece que outubro foi feito grandes aglomerações pelos políticos. E hoje esses mesmos políticos que fizeram essas aglomerações, que fizeram passeatas, que fizeram carreatas, caminhadas e aquilo tudo lá, esses mesmos políticos hoje estão fechando os comércios, estão fechando os lugares. E são os mesmos. E foi necessário o TSE, né, ser provocado. O TSE dizer, olha, se continuar, a gente vai processar, vai realmente, e eles podiam até perder até a sua chapa, né, o direito de... Então, isso para eles é o fim. Foi quando começou a operar, mas estava uma palhaçada. Outubro, né? E o reflexo está vindo agora. Justamente. Né? Outubro. Né? Eu não digo nem festa de fim de ano, porque as festas de fim de ano é mais em família, é uma coisa mais reservada. Né? Aí depois veio o carnaval. Tem gente que morre se não tiver um carnaval. Isso, aglomerado novo. Eu tive que levar meu cachorro ali em Pau Amarelo, fui caminhando aqui no sábado do carnaval, e eu fui passando gente fazendo festa na rua, gente se aglomerando ali na rua. O pessoal não pode passar um ano sem carnaval, né? Aí eu não vou nem entrar no mérito de carnaval, que a gente já contou muito essa história aqui. E as igrejas, meus irmãos, a gente tem que entender o seguinte: a gente, para fazer uma desobediência civil, para a gente descumprir um decreto do governador, nós temos que estar muito bem embasado na Bíblia. Isso. Se a gente não estiver bem embasado na Bíblia, então a gente tem que cumprir o decreto do governador. Entendeu? Porque por mais que eu, Anderson, e todos que estão aqui não gostam do governador, acho que ele não serve para ser governador, por mim ele nunca tinha sido nem vereador, que dirá governador, mas independente, ele chegou lá, ele é uma autoridade. Temos que respeitar. Então o decreto dele a gente tem que analisar com todo carinho, com toda honestidade, né? E o decreto não é uma perseguição à igreja.
Porque ele também está fechando bares, ele também está fechando restaurantes. Loja de roupa, essas coisas. Loja de roupa também. Então o decreto não está perseguindo a igreja. Até o do ano passado nenhum teve. Né? As pessoas ficam com essa. Isso para mim tem um camarada, um pastor, né? Aí, que bem conhecido nas redes sociais, né? Que é mais político do que pastor hoje em dia, que ama falar isso, perseguição, que não sei o que, não sei o que e tal, mas não é, meu irmão. Isso aí a gente não vamos não vamos ser aqui, tem aquela palavrinha, né? Hipócritas, essa palavra, né? Não é, meu irmão. Não é só as igrejas que estão sofrendo com esse fechamento, não. Então não vamos não deixar isso a questão de perseguição. A Bíblia diz, o que a gente entende em Romanos 13 sobre a questão da autoridade é o seguinte, que a gente deve sim desobedecer uma autoridade quando ela proíbe aquilo que Deus nos dá aval para fazer. Entendeu? Aí a gente, por exemplo, se há um decreto, aqui o governador diz, olha, não quero mais ninguém andando com Bíblia na mão. Nem ninguém nas praças. Meus irmãos, pode desobedecer. A Bíblia nos dá fundamento. Romanos 13, Paulo fala sobre isso. Nos dá fundamento. Mas fora isso, esse decreto, o pastor analisou, eu analisei, não tem nada de perseguição. Porque outros meios estão também, não vão fechar. Né? Agora, se fosse só as igrejas, meu irmão, não, todas as igrejas vão... vamos embora. Vamos obedecer, porque está proibindo aquilo, né? Só a gente, ou seja, só a gente. Então, vamos analisar bem para a gente não... Infelizmente, né? Por causa das igrejas que não tomam os devidos cuidados, que não tomam as devidas recomendações, por causa dessas igrejas, as igrejas que tomam cuidado, que seguem as recomendações, né? Aqui mesmo a igreja pequena, mas a gente pede para todo mundo vir de máscara, né? Às vezes uma pessoa esquece a máscara, a gente tem máscara que entrega para a pessoa usar na hora. Embora eu particularmente nem acredite que máscara faz tanto efeito de proteção como dizem que faz. A própria Globo fez um estudo no ano passado sobre em relação que o uso da máscara mais prejudicava por causa a gente fica ali respirando CO2, que é extremamente tóxico também. CO2, meus irmãos, é aquele ar que a gente bota para fora, como está falando. Pronto, esse ar é extremamente tóxico. Extremamente tóxico. Por isso que a gente bota para fora. Justamente. Né? E a gente tá ali, ó. Então, mas, claro que isso não é falado. A gente não é médico, a gente não é especialista. Né? É curioso, lê muita coisa e não gosta de ser pego desprevenido, não cai em ququalquer conversa, use máscara, não sei o que, tem que ser isso, porque... Não, porque tem gente que usa isso 24 horas e mesmo assim ainda foi contaminado. Né? Então, não é só esse meio que se tem de realmente ser contaminado. Um vírus que é invisível, qualquer lugar você pega, tocar, não só do sapato, não só do sapato. E aí, como é que ele vai fazer um negócio desse? Uma máscara e tal, tá o que? Agora o que? Né? Máscara no sapato também? Então, dá com um saco no sapato, feito no tempo que a gente era motoqueiro. Pronto, para não molhar, né? Então, meus irmãos, eu peço desculpa aí, né? Pelo esse tempo que a gente tomou aqui, mas porque é revoltante. Ver que hoje se aumentou muito, isso é fato, a gente não está negando essa questão realmente do vírus. Ele é um vírus que pode ser realmente fatal. Pode ser, claro, ele pode ser, não é fatal. Poxa, meus irmãos, é estudo, vamos lá ver. Porque em morte por milhão, que isso é importante, morte por milhão, o Brasil não está nem nos 20. E o povo coloca como que no Brasil teve essa desgraça total. A gente não está nem nos 20 de morte por milhão. É um consolo? Claro que não. Né? Faço das palavras do Augusto Nunes as minhas. Não é um consolo, não. Cada vida que se perde é triste. É a família que fica ali, que perde seu ente querido. Mas vamos falar a verdade. Não vamos ser politiqueiros como estou fazendo aí.
tornar esse vírus político. O maior político hoje em dia é o vírus, é o coronavírus, viu? Que esses muitos governadores, prefeitos estão aí, em vez de se unir. E hoje, quem que paga, meus irmãos? Somos nós. Somos nós que estamos mais uma vez trancados, mais uma vez aí os dependentes de auxílio, doido que vota esse auxílio, aí quando vai chegar é outra coisa. É R$150, irmão, para alguns, né? 250 para outros, e 375, né, para mulheres que é dona de casa, que tem mais de filho, que só tem ela em casa sozinha. Então eu não sei onde é que isso vai ajudar muito, para tanta gente tá tudo desesperado, que fez para receber o auxílio. Vai ser uma boa, vai, meu irmão, mas é um auxílio, meu irmão. O importante, o melhor é que a gente trabalhe, que a gente saiba lidar com o vírus, claro, dando as devidas, né, medidas que tem que ser feita, mas a economia tem que continuar, meus irmãos. Temos que trabalhar, o povo quer trabalhar. Infelizmente, esses prefeitos e governadores aí, né, não estão ouvindo o povo. E como eu postei na minha rede social, meu irmão, lembre-se que ano que vem tem eleição para governador. Né? Tem eleição para governador. E lembre-se do seu governador. Né? Eita, que foi que meu governador fez na pandemia? E outra coisa, daqui a pouco vai chegar aqui a fiscalização do Covidão. Vai cair muito, já tem prefeito, ex-prefeito aí que já está na agulha já. Né? Não vou falar do nosso governador porque eu não sei, então, mas já tem esse prefeito que já está na agulha aí já. Mas vamos orar e dar início ao estudo. Pedimos, né, desculpa por isso aí, mas é um desabafo. A gente somos cidadãos, meus irmãos, aqui da terra, temos família para sustentar, a gente sofre, passa por isso, né, e a gente sente a dor de muitos outros igual a gente. Né? Tá aqui o pastor, a gente sabe que quem conhece que ele é funcionário público, mas não é porque o dele está certo, né? Quem conhece ele, quem segue a rede social dele, sabe que ele, né, não defende esse lockdown, o fechamento. Né? Mas ele sabe que tem muitos colegas de trabalho lá que estão doidos que feche mesmo, né? Que é para ficar em casa. Então, que a gente possa ser mais empático. Você que é funcionário público, né? Um dia vai chegar, se você achar que fecha não está certo, será que o seu está certo? Né? Porque o teu dinheiro é pago com o contribuinte. E aí, se não há contribuição, você acha que o governador vai cortar de quem? O dele? Estava dizendo hoje lá no trabalho, tem gente que acha que o dinheiro nasce numa máquina. Num pezinho assim, né? Que nem Didi, né? Né? Que o governo pode ir lá imprimir e pronto. Imprime aí. O salário dos né? Não é assim. Quanto mais o governo imprimir cédula, mais a cédula diminui o seu valor. Entendeu? Então, e a inflação? A inflação vai lá para cima. Outra coisa, quem paga o servidor público são os contribuintes, os pagadores de impostos. Todos nós pagamos impostos, somos nós que pagamos os funcionários públicos, inclusive os políticos. É pago com o nosso dinheiro, com o nosso suor. Se o povo parar de trabalhar, vai chegar um momento que não vai ter dinheiro nem para pagar os funcionários públicos. Se alguém duvida disso, é porque o brasileiro tem uma mente muito fraquinha de memória, né? Mas há pouco tempo atrás, a gente via as notícias lá no Rio de Janeiro, que roubaram tanto lá no Rio de Janeiro, que não teve dinheiro para pagar os funcionários públicos e estavam levando cesta básica. Os aposentados. Chegaram lá, cadê cesta básica para os funcionários públicos lá, entendeu? Então, meus irmãos, isso daí, para chegar aqui... Rio Grande do Sul também. Então, isso daí para chegar aqui não demora muito, não. Entendeu? Então, a gente tem que entender que a economia do país depende que o povo trabalhe, depende que o povo saia de casa, entendeu? Então, para evitar que morra muito mais gente de fome do que do vírus. Então, a gente tem que entender que o pai de família, quando ele sai de casa para trabalhar, ele não sai por hobby, nem por brincadeira, não. Ele sai porque precisa. E é isso que a gente tem que botar na cabeça. Entendeu? Ah, mas tem auxílio emergencial.
Auxílio emergencial não paga o custo de uma família. Além de não pagar o custo de uma família, ainda vai pesar no nosso próprio bolso amanhã. Porque essa história de economia a gente vê depois, a gente está vendo agora aí, essa história de economia vê depois, as coisas tudo subindo e o pessoal, economia vê depois, olha aí, tudo subindo aí. É culpa de Bolsonaro. Então, meus irmãos, a gente tem que ser cristão, a gente tem que raciocinar. As igrejas têm que contribuir para diminuir a proliferação do coronavírus, as igrejas têm que contribuir, tem que ter álcool gel na frente da igreja. Se a igreja tiver muita gente, tem que dividir o quantitativo de pessoas. Faz 3, 4 cultos, ou faz lista de quem vai para o culto hoje. Olha, dê seu nome para o culto hoje. Pronto. Essas pessoas que deram nome para o culto hoje, no próxima semana vem outras. Essas ficam em casa, assistem pela live. Porque hoje em dia a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Infelizmente, o cristão ele está muito apegado, né, ao material. É como a questão do judeu, né? O judeu estava muito apegado ao templo. E o cristão hoje também está muito apegado ao templo. Aí o que acontece? Os saduceus, por exemplo, quando o templo no ano 70 foi derrubado, os saduceus acabou. Por quê? Não existe mais saduceu. Por quê? Porque eles eram apegados ao templo. Então, será que hoje, se acabar com os templos, acaba com a igreja? Se acabar com os templos, o povo de Deus vai deixar de cultuar a Deus porque não pode ir no templo? Então a gente tem que fazer esse raciocínio. Amém? Amém. Vamos orar e dar início. Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de falar mais um pouco da Tua palavra e de aprender contigo, Espírito Santo. Que isso possa iluminar, principalmente aqui a mente do pastor John, que está de frente desse estudo hoje, assim como eu vou estar aqui auxiliando. Que o Senhor possa continuar abençoando, tanto a nós aqui, como aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, aqueles que ainda vão nos assistir, Senhor. Dá o entendimento, ilumina nossas mentes, Espírito Santo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. É o que eu digo, né? Muitas vezes as pessoas fazem uma questão danada de culto na igreja. Mas quando tem culto, a pessoa não vai. Ou a pessoa, quando tem uma live, quando tem um estudo, quando tem uma coisa, a pessoa não assiste. A não ser que o culto seja do manto. Aí diz que igreja é essencial. A igreja não é essencial. O templo não é essencial. Essencial é você ter fé em Deus. Essencial é você cultuar Deus em espírito e em verdade. Porque se você não cultua Deus em espírito e em verdade, como é? Aí fica nessa aí, esse jogo. Né? O governador deu decreto. A igreja é essencial. E agora é. Agora é essencial, mas quando você tem a oportunidade de vir para a igreja, não é essencial. Não vem. Bem frisado. Infelizmente... Só é essencial quando não pode. Só é essencial quando o governador manda fechar. É essencial. Do diabo, né? Tá difícil, meus irmãos. É difícil. O povo de Deus, ele tem que se alinhar o pensamento na palavra e saber realmente o que ele quer. Amém? Senão fica difícil. Então vamos lá. O livro de Abacuque, né? Já chega dos desabafos de John e Anderson, agora é o desabafo de Abacuque. Agora. Então hoje você não tem para onde correr. É o dia do desabafo, não tem para onde correr. Porque Abacuque vai continuar desabafando aqui, não tem para onde. Não sobre lockdown, mas sobre outras coisas. Então vamos ler aqui capítulo 1, versículo 1, né, que diz: peso ou sentença que viu o profeta Abacuque. Amém? Então, essa é a primeira menção na Bíblia sobre esse profeta chamado Abacuque. Não tem outra menção antes dessa aqui. Depois só
lá no Novo Testamento, né, Paulo fala alguma coisa que vai lembrar ali o que Abacuque falou, dá para a gente fazer uma correlação, mas não cita diretamente, né, o profeta. E o que a gente sabe sobre Abacuque é muito pouco. A gente sabe que o nome dele significa abraço. Aqui diz abraçar o entendimento dele. Aqui fala, não sabe, fala Abacuque, nome babilônico que significa abraçar o entendimento. Abraçar o entendimento, né? Então, esse nome é sugestivo, porque ele começa o livro sem muito entendimento e termina entregando o seu pensamento, o seu entendimento a Deus. E termina entregando a sua ansiedade, sua angústia, todas as suas dúvidas na mão de Deus. Porque muitas vezes nós temos dúvidas, nós temos angústias, nós temos anseios. E, por um lado, a gente tem lugares, tem igrejas que ensina você colocar Deus contra a parede. E, por outro lado, você tem igrejas que ensina que você não pode questionar Deus de forma alguma. E Abacuque vem para equilibrar isso aí, vem para botar um ponto de equilíbrio. O livro de Abacuque nos ensina que nós podemos sim fazer questionamentos, agora que esses questionamentos eles têm limites. A gente não pode chegar também a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. O livro de Abacuque, ele foi escrito por volta do ano 606 antes de Cristo. Já foi agora. Por volta do ano 606 a.C. Ali, entre o período que a Síria invade o Reino do Norte, Abacuque ele fala a respeito do Reino do Sul, e a Síria tinha invadido ali o Reino do Norte, devastado o Reino do Norte, e agora a Síria foi invadida, né? A gente viu no último livro que o profeta, né, Naum ali profetizou contra Nínive. E agora Nínive tinha sido invadida pelos caldeus, que são os babilônicos, e os babilônicos ali estavam começando a tomar conta daquele mundo a qual eles viviam. Então até mesmo o Egito já estava dominado pelos babilônicos, o norte de Israel dominado pelos babilônicos, a Síria dominada pelos babilônicos, e eles começam ali a crescer de forma demasiada o seu império, a qual Deus já havia falado que ia acontecer, que Deus ia utilizar os babilônicos ali para dar cabo dos ninivitas, que era outro povo também muito cruel, e os babilônicos não ficam para trás na crueldade. Porque se eles vencerem os ninivitas, imagina a crueldade dos camaradas, imagina a maldade dos camaradas. E ali, nesse contexto, uma eminente invasão dos babilônicos para o Reino do Sul, ainda não tinham invadido, mas estava eminente a invasão. E o povo ao redor de Abacuque desviado, o povo ao redor de Abacuque ali distante de Deus, fazendo o que lhe apraz, e Abacuque, em meio a tudo isso, ele começa a questionar Deus, ele começa a orar, falar com Deus e fazer alguns questionamentos. No versículo 2 diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Versículo 3: por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por causa da lei, por esta causa,
A lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porquanto o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então, do 1 ao 4 nós vemos o profeta ali falando com Deus. Esse livro também é um livro diferente de alguns outros profetas, porque aqui não é uma mensagem que Deus dá a Abacuque para Abacuque dar a mensagem ao povo, mas na verdade é um relato da experiência que o profeta ali vivenciou com Deus, em oração com Deus, questionando a Deus aquilo que ele estava passando, aquilo que ele estava vendo, o que estava ao seu redor. Né? Ele diz aqui, né? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Quer dizer, aquela pessoa que ora e não vê resposta. Ele estava ali como aquela pessoa que fala e parece que Deus tampou os seus ouvidos. E ele questiona a Deus: Senhor, o Senhor não está me escutando? O Senhor não está me ouvindo? Por que o Senhor não me responde? Aí ele diz: gritarei violência e não salvarás. Ou seja, o clima, o contexto que ele estava vivendo de violência, de pessoas pervertidas, de pessoas que estavam ali fazendo mal umas às outras, de guerras iminentes que estavam acontecendo, que poderia acontecer. E ele aqui pede a Deus por salvação. Essa salvação que ele fala aqui não é a salvação da alma, é a salvação realmente das pessoas, é a salvação da violência, a salvação aqui é o desespero dele, de libertação, para não virar cativo, para não virar escravo, para não morrer. E fica claro aqui, meus irmãos, né, desse primeiro questionamento, que tem mais na frente, tem outros, do profeta, né? Interessante, essa palavrazinha bem verso 2, né? Questiona o profeta, questiona. E como o pastor falou no começo, né? Tem igreja que ensina que você tem que colocar Deus contra a parede, que é errado, né? E já tem igreja que diz que você não pode falar nada, dizer, ficar calado, né? Tem que, o famoso 880, e não é assim. A gente vê a Bíblia em si, a gente já veio lá atrás com o próprio Abraão, né? Isaac, Jacó, eles tem alguns questionamentos. Senhor Deus, porque assim, o próprio Moisés. Então, a Bíblia nos ensina, né? O livro dos Salmos, a gente vê muito isso, que a gente pode ir, né? Porque Deus quer intimidade, porque Deus realmente quer ser nosso amigo, quer ser. Deus não é apenas o soberano, mas ele é um Deus tão maravilhoso que, além de ser soberano, nosso Salvador, ele quer ser nosso amigo, quer ter intimidade com a gente. Mas, como disse o pastor, aqui, esse questionamento não é questionamento desproporcional. O sinal de que quando ele fala, Yahvé, né, até quando clamarei, aí você vê, imagina que ele vai falar, né, o Senhor é soberano, porque nos permite que a gente veja. Então, há um respeito, um temor. Então, meus irmãos, não tem um porquê você não digo estar questionando Deus de qualquer forma, mas conversar com Deus. Orar não é isso? Não é isso orar? Conversar com Deus, isso não é orar? Então isso aqui é uma oração que ele está fazendo aqui. É uma oração que ele está fazendo a Deus. E interessante que ele diz aqui, né? Por si, né? Também no verso 3, né? Também há todo tipo de contendas, discórdias, e o litígio é comum, ou seja, briga, tudo ia para. Aí no verso 4, por esse motivo a lei e o direito se enfraquecem, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos. Né? Assim a justiça é pervertida. Né? Parece até o mesmo cenário do mundo hoje, né? A briga é comum, o litígio é comum, a turma não tem empatia nenhuma, não está nem aí para o próximo, né? E como o próprio Jesus falou, por se espalhar, né? Se crescer a iniquidade, o amor de muito
se esfriará de quase todos. Praticamente é o que Abacuque está falando aqui, o que está acontecendo naquela época. E hoje é o que está acontecendo. O pecado cresceu, a briga. Então, realmente, o direito é enfraquecido, como hoje a gente vive num estado de exceção, não um estado de direito, estado de exceção. A gente não sabe o que é a justiça, né? A mente dos nossos magistrados estão muito controverso, você não sabe mais o que era certo se tornou errado, o que era errado se tornou certo, e vem aí, né, bandidos soltos, extremamente perigosos e soltos, porque alguém fez impetrou lá um habeas corpus, camarada com não sei quanto, não, porque eu tô vivo direito, não, meu. Se realmente não houvesse essa briga, essa violência toda, se o pecado tivesse realmente dominando, a justiça não estava fraca não enfraqueceria não. Então é bem interessante, né, esse primeiro questionamento, quando ele vai aqui, né, questionando a Deus o porquê, né, de tanta violência. Deus parece estar, né? E ainda ele diz, né? Por que me fazes ver, né, a iniquidade e a vexação? Né? Por que me fazes ver? É o questionamento de um homem justo, de um homem honesto, que está vendo ao seu redor toda forma de iniquidade, de pecado, né? Vexação é questão de vergonha, né? E tudo isso ele está vendo e é como se ele dissesse, olha, Senhor, tira os meus olhos disso aí, por que eu vejo isso? Por que ninguém percebe isso? Por que o Senhor me mostra isso aí? Então, Deus estava mostrando ali para ele com algum propósito. Embora ele ali se angustiou. Quando Deus faz ele ver aquela destruição, aquele vexame, aquela violência, aquela iniquidade, quando ele percebe aquilo ali ao redor dele, mostra, em primeiro lugar, que ele era um homem de Deus, e mostra a insatisfação e a angústia dele. Ele fica angustiado no meio daquilo ali. E por isso que ele começa a questionar a Deus. Porque ele se vê num ambiente que ele não encontra mais o caminho. Ele diz, esse povo não vai encontrar mais o caminho. Não tem como esse povo retomar a lei, não tem como esse povo retomar a verdade, não tem como esse povo retomar para a palavra de Deus. Como o próprio Miqueias, né? No capítulo 6, verso 7, que fala, não há um justo sequer, né? Não há um que adore ao Senhor. Miqueias fala sobre isso, porque também estava vendo tudo isso, né? Observando o que o Abacuque também está observando. É que a gente vê que a invasão já foi realizada. Porque ele não ia, aqui não há uma visão, né? Como disse o pastor, não, né? Oráculo revelado ao profeta, que é mais digamos, um bate-papo. Mas na frente ele vai ter algumas visões em relação ao que vai acontecer com a Babilônia. Mas nesse momento aqui, o questionamento dele é um questionamento atual a Deus, né? Pelo que, né? Como disse o pastor, e o Senhor, o que o Senhor me faz observar, contemplar? Ou seja, a invasão já tinha feito, já tinha acontecido já. O próprio Abacuque, esse versículo 2, eu acredito que não tinha culminado ali. Poderia até estar o cerco ali, mas não tinha culminado a invasão completa. Né? Pelo que o próprio Deus vai falar aqui do versículo 5 em diante. Né? Então, você observa aqui, né, que ele fala aqui no versículo 4, né, sobre essa lei frouxa, essa lei que se afrouxa, essa lei que se perverte, esse juízo que se perverte. Então você observa que o estado de calamidade, o estado de pecaminosidade do povo chegou ao cúmulo, quando esse povo ele não pode nem confiar nas suas maiores instituições. Nas instituições que era para resguardar o direito, que era para resguardar a lei, que era para resguardar ali a civilidade do povo,
E essas instituições estão se vendendo, estão deturpadas. Parece até que ele está no Brasil, mas não é. Então, Acho que ele foi de volta para o futuro. Viu aqui Abacuque. E olhou lá para aquele. Não vou nem falar o nome, né? Porque toda vez vai estar repetitiva. e aí, ele aguarda, vamos dizer assim, uma resposta de Deus, né? Aguarda uma fala de Deus. E Deus aqui, do versículo 5 até o versículo 11, Deus responde a ele. Só que a resposta de Deus aqui não é bem o que ele esperava, talvez. Né? Não estava lá, não sei o sentimento do profeta, mas que talvez não é bem o que ele aguardava. Diz aqui o versículo 5 diante: Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, ou os babilônicos, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os cavaleiros virão de longe, voarão como águias, que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia, e escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra os tomarão. Então passarão como um vento e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Então a gente vê aqui, não é bem nítido quando a gente olha para o texto. Se você lê direto assim, não é bem nítido que é Deus que está falando. Às vezes você pode até, se você emendar uma coisa direta na outra, você pode até pensar que é o profeta falando. Mas se você refletir no que está sendo dito, você vai ver que aqui não é o profeta, é Deus falando com ele. Porque ele diz, olha, vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos. Uma obra que vós não crereis quando vos for contada. É o que eu vou realizar. Eu vou realizar uma obra que vocês não vão crer. Eu vou realizar uma obra que vocês vão... Como foi isso? Por que isso? E essa obra, a qual aqui o contexto nos diz, é que Deus vai usar aquela nação, os caldeus, para fazer juízo. Para fazer juízo, aqui no versículo 7, né? Para fazer juízo contra o povo de Deus. Para fazer juízo com violência. Vindo, como eles estão vindo, né, entre as nações, e aqui você vê sempre o verbo no futuro, né, virão com violência, vindo e ali tragando as nações, levando cativos, né, como a Babilônia fez, levou ali cativo. E o profeta, quando ele olha essa resposta de Deus, mais uma vez, ele não compreende. Ele vai, ali do versículo 12 diante, ele vai começar outros questionamentos devido a essa resposta de Deus. Mas o que a gente pode analisar aqui, nessas palavras, é a permissão de Deus daquele povo ali adentrar
aos filhos de Deus, daquele povo ali idólatra, daquele povo cruel, e isso torna mais ainda a mente de Abacuque difícil de entender. Fica mais complicado ainda para ele entender. Como é que um povo idólatra, um povo tão pecador, um povo cheio de violência, essa palavra violência, quando está escrita aqui, no original ela fala de sangue, então é como se ele dissesse, olha, esse povo, ele tem sangue nas mãos, é um povo cheio de pecado, é um povo cheio de sangue nas mãos, é um povo culpado. Como é que eles vão exercer juízo sobre o povo de Deus? Mas não é que aquele povo ia exercer juízo. Quem estava exercendo juízo ali era Deus. Quem estava usando aquele povo ali para castigar os filhos era Deus. É interessante, né? O profeta faz um questionamento e a resposta não é nada daquilo que esperava. Deus simplesmente apresenta, olha o que vai vir, olha quem foi que está invadindo Israel. Faz uma apresentação dos babilônios, como eles são, assim, e tem alguns pontos bem interessantes aqui, quando Deus fala sobre essas nações, né, que vão invadir não só Israel, né, mas, como a gente falou, Nínive, né, o próprio Egito, né, naquela batalha de Carquemes, né, Carquemes, acho que é esse aí, Carquemes, né, Carquemes, né, com o faraó Neco ali, que ele vence. Então, essa era a nação que começou, foi no reinado de Jeoaquim, né, Jeoaquim, esse era o rei, naquela época, quando ele invadiu lá. Então, no verso 7, é interessante dizer assim, pois, uma nação apavorante e temível, que faz justiça com as próprias mãos, e todo o seu juízo e leis vem delas mesmas. Então, note, meus irmãos, Deus falando ali, todo o juízo, ou seja, aquela violência, não foi Deus que disse, vá lá, trucide e aquela coisa. Todas, Deus estava usando, claro, a nação, para realmente trazer o juízo. O povo não estava nem aí para Deus, mas note que por que essas nações mais na frente vão ter o juízo, vão, digamos, ter uma retribuição, como a gente falou no livro, né? A lei do retorno, digamos assim. Por quê? Que faz justiça com as próprias mãos. Deus está dizendo, olha, está dizendo quem ela é e que ela está sendo autônoma no que ela está fazendo aqui. E todo o seu juízo e leis vem dela. O versículo 11 ele completa esse pensamento, a parte B, que ele diz assim, e se farão culpados. Veja, eles se farão culpados. Deus não está eximindo aquela nação de culpa. Deus está utilizando daquela nação para exercer juízo sobre Judá de uma forma de quê? Que Deus está permitindo. Por quê? Quantas nações foram contra Israel e Deus ali derrotou aquelas nações? Se Deus quisesse, derrotaria mais uma. Mas Deus permitiu que aquela nação fosse e permitiu que Israel fosse vencida. Por quê? Para que fosse exercido juízo sobre Israel. Só que eles não estavam ali com aquela crueldade deles, sendo controlados por Deus. Não, Deus estava permitindo. Mas a vontade era deles de ser cruel. A vontade era deles de fazer aquelas atrocidades. A vontade era deles. Então eles estavam se fazendo culpados. Como diz no verso 9, né? Eles todos vêm determinados a massacrar. Então, não é que Deus está aqui falando sobre a autonomia deles, né? O que eles vão fazer, as atrocidades, não tem nada a ver com Deus, né? Todo o seu juízo e leis vem deles. Como disse o pastor no verso 11, né? São culpados, né? Tem culpa de condenação e serão condenados, porquanto tem como Deus a sua própria arrogância e força.
Então, o Deus deles é a arrogância, é a força. Nós podemos, né, a gente vê no verso 10 que ele diz que eles desprezam reis, ri de governadores, né? Não está nem para fortaleza, porque para eles, né, eles se acham que são. A gente tem aquela série, né? O Rico e o Lázaro, que até hoje eu não entendo porquê, fala sobre a invasão da Babilônia. A gente vê ali um pouco da história contada do rei Nabucodonosor, como eles eram, né? De como eles eram. E vê que até o rei, né? Mais na frente ele se converte, o rei Nabucodonosor, né? Ele passa 7 anos vivendo como um animal lá, né? A gente viu lá, a gente leu e também pôde assistir. Então, é importante a gente saber disso, meus irmãos. É como a gente já falou no começo, até em outros vídeos, que saiba a diferença entre, né, como diz, a Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia, né, Deus inspirou os homens a escrever a Bíblia, não fazer as coisas ruins que está aqui escrita, meus irmãos. Então, é muito importante essa distinção. Porque a Bíblia ela conta a história como ela foi, da forma que realmente aconteceu. Ela não forja, né, heróis, aqui, pessoas perfeitas, não. Você vê que um dos maiores heróis da Bíblia é Davi. E também foi um dos maiores pecadores da Bíblia. Então a Bíblia não esconde, a Bíblia não maqueia as coisas. Quando a gente vai olhar histórias de outros povos aí, é maquiagem. É lindo demais. Muito lindo, muito bonito. É um romance, né? Você, né? Eu posso falar do Davi. Irmão, lê a 1 e 2 Samuel, principalmente 1 e 2 Samuel, você vai ver que teve um tempo que Davi foi pro lado dos filisteus, né? Perseguido por Saul, e invadia lugares lá, matava. E a Bíblia é bem explícita lá. Davi matava todos para que ninguém testemunhasse contra ele. Esse era Davi. E esse foi um dos motivos porque o motivo que Deus não quis que ele fizesse o templo. Porque Deus não fala, né? Tu é homem de mãos de violência, como disse o livro, né? Sangue. Davi tinha muito sangue nas mãos deles. Né? Era um homem de guerra. A vida toda de Davi foi guerra. Né? Davi ainda velho, já velho, ainda lutava ainda, né? Matou o gigante, quase que morria, mas então a gente justamente é isso aqui, a autonomia das suas ações. Deus realmente é soberano, controla tudo, nada foge dele ali, nada foge. Quando ele diz assim, vai parar mesmo. Mas as nossas ações são autônomas. Então, às vezes é muito, muito importante saber essa distinção. Deus inspirou para que escrevesse, não inspirou os fatos, né? Para que os fatos ocorressem. Não foi. E aqui deixa eu falar mesmo, é que todo o seu juízo e todas as leis vêm deles mesmos. Porque o Deus dele é a arrogância e a força, e eles são culpados, né? E vão ser condenados. Aí a gente vê a primeira parte, o profeta questionando Deus por tudo aquilo que estava ocorrendo na nação. A gente vê a resposta de Deus, que muitas vezes as pessoas querem ouvir aquilo que elas querem, aquilo que elas desejam ouvir, mas há momentos que Deus não vai dizer a gente o que a gente quer ouvir, mas vai dizer a gente a realidade daquilo que vai acontecer, vai dizer a gente a realidade, o momento, vai dizer o que a gente precisa ouvir. E aí do versículo 12 diante, porque se a cabeça do profeta já estava em parafuso, acabou de perder o parafuso agora. Porque depois dessa resposta de Deus, o profeta levanta mais alguns questionamentos ali, uma mistura de questionamento com intercessão, né? Clamando ali, pedindo mais ou menos para que aquilo não acontecesse. O versículo 12 diante ele diz assim: não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo,
nós não morremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação, não podes contemplar, porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe? Ele a todos levanta com anzol e apanha-os com a sua rede, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso à sua draga, porque com elas se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não deixará de matar os povos continuamente? 2, versículo 1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguído. Então, aqui o profeta, ao mesmo tempo, a gente percebe que ele continua o seu questionamento, mas ele já está começando aqui a compreender um pouco dos propósitos de Deus. Ele já está começando aqui a entender e está começando aqui, não é nem a entender, mas a aceitar aquilo que Deus fará. Porque, meus irmãos, tem muita coisa que Deus faz que talvez alguém não entenda, mas tem que aceitar porque é Deus. E aqui ele está começando a aceitar ali, está começando a pensar naquilo que Deus falou, do que vai vir. E ele começa aqui, ó. Senhor, tu não és desde sempre? Tu não és o meu Deus, o meu santo? Nós não morreremos. Ou seja, ele está dizendo, o Senhor guarda aliança, o Senhor é um Deus de aliança, o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus que é desde sempre, o Senhor não muda, o Senhor é um Deus verdadeiro. Nós não morreremos, ou seja, nós não seremos extintos. A nossa vida, o inimigo vai vir, nós vamos sofrer o castigo, mas esse castigo não é para a morte. Esse castigo não vai nos derrubar. Esse castigo não vai nos extinguir. E é o que acontece. Quando os babilônicos vêm, eles levam muitos cativos para a Babilônia, e é ali onde a gente vê a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, e é ali onde a gente vê a história de Daniel. Engraçado que com Daniel me lembrei, né? Estava lendo Champlin, e tem ele falou que Champlin dá várias sobre vários estudiosos, né? Ele não comenta, não fala só sobre um, né? Ele dá várias visões, né, de pessoas, de estudiosos, e quando se fala sobre Abacuque, né, e um dos livros apócrifos, que Bel e o Dragão, fala que Abacuque estava na cova de leões, junto com Daniel, né? Aí fala, o Daniel viveu isso logo, essa informação aqui, acho interessante, né? Não tem nada a ver, né? É assim, por mais que Abacuque fosse naquela época ali, né? Pode ser que esteja, ninguém, até pelos relatos e tal, provavelmente é uma coisa que está acontecendo, que vai piorar mais a situação, mais ou menos é esse quadro aí que ele tá nos mostrando, que a gente está lendo. Mas será que a Bíblia ia omitir? E outro foi jogado com ele? Profeta, né, de Profeta, Deus. né? É meio.
contraditório, né? Bem muito contraditório, né? Eu achei interessante, deu vontade eu ri logo, né? Tem coisa que você faz. Meu Deus do céu. E, né, interessante, o verso, né, 12, que na primeira, a parte é do verso 12, né? Ó Yahvé, meu Elohim, Deus meu, né? Deus meu Kadosh, o santo, né? Santo. Porventura não existes desde a eternidade? Tu jamais morrerás e nós te seguiremos. Então, ao abrir alas, né, do profeta, como eu disse, tem que saber, meus irmãos, questionar Deus. E aqui ele está fazendo um reconhecimento da soberania de Deus, que ele é santo, que ele já vai morrer, e eles vão estar lá com ele, seguindo ele, né, seguindo. Aí na parte B ele fala assim, mas, esse mais, né, em português, é aquela, onde a gente pode mais com S, é quando a gente pode trocar por porém. Porém, vou ficar, porém, Senhor, tu designaste justamente essa nação pagã para executar o teu juízo? Primeira pergunta. Rocha de refúgio. Aí ele, rocha de refúgio. Tu decidiste estabelecer esse castigo para aplicar, né? Para aplicar no povo, né? Esse castigo. Então, o questionamento dele aqui, né, completa com a parte B do versículo 13, é quando ele diz assim, olha, como é que você vai usar o ímpio para devorar aquele que é mais justo do que ele? Então, o questionamento dele aqui é o seguinte, ó, Senhor, tudo bem, juízo, né? o juízo é certo, né? Tá certo, realmente a nação merece o juízo, mas o senhor escolheu logo essa nação, a nação muito pior do que a gente, para julgar a gente, para ali castigar a gente. O SUS foi um malvado, né? Como é que pode, né? Como é que pode? Então, muito esses questionamentos do profeta, ele coloca ali, né? Todo o conhecimento, a eloquência dele ali, naquela. Poxa, Senhor, logo essa nação, né? Pô, mas alguém pior que a gente. A gente já é ruim, mas o juiz através, mas Deus tem os seus realmente. Sabe por quê, né? Deus sabe por que escolheu aquela nação ali, né? Podia escolher qualquer outra, mas como em outrora, né? Se você ler no livro de Juízes, você vai ver que outras nações dominavam Israel por muitos anos, né? 40 anos, 20 anos, né? Aí quando se levantava um juiz, Deus ouvia o clamor do povo, e não era uma nação gigantesca, era as nações pequenas que tornava o povo cativo, o povo escravo ali, dominava ali. Mas Deus quis que fosse a Babilônia, né? Uma potência. Deus primeiro enalteceu a Babilônia de poder, né? Trazendo vitórias a ela em outros lugares, em outras nações, como no verso 6, né? Eu estou conduzindo os Babilônia. É Deus. Né? Essa marcha sobre a largura da terra, a fim de apoderar de outras habitações que não são suas, ou seja, Egito, Nínive. Então, Deus estava até chegar a Jerusalém. Deus estava engrandecendo os babilônios, os caldeus, para depois abater. Só ele sabe por quê, meus irmãos. O profeta quer tentar aqui, mas Deus sabe muito bem porque está chamando ali, né? E depois ele, no 14, né, diz que torna os homens como os peixes do mar, né? Ainda que não tenha bom senso e ninguém deve satisfação, então veja o comparativo, né? Como um peixe, como alguém sem entendimento. O que o inimigo vem, né? Deus está dizendo, nossa, está me entregando a gente como um peixe, como uma isca, como um animal, né? A gente tá porque e ele fala, não quiser, o inimigo simplesmente coloca o anzol e puxa a gente, pesca, né? Arrasta a sua rede, né? Para onde deseja, né? Então comemora e exulta. Então o questionamento do profeta, poxa, a nação, logo essa nação, Senhor, mas
Sempre friso na parte seguinte, meu irmão, que Deus não nos prende a gente ficar calado em tudo. A gente pode, sei, se for, né? Como o próprio Jesus nos ensina, né? Pai, se possível, afaste-me esse cálice. Mas o próprio Jesus Cristo, Jesus, contudo, seja feito a tua vontade. Então, não que você vai estar com essas igrejas aí. Ou Deus me abençoe, eu morro, não sei o que, Deus me abençoar, porque eu dei o dízimo, eu desse aquilo outro. Não, Deus não tem que te abençoar nada. Aí ele é soberano. Senhor, eu sou dizimista. Eu sou dizimista, eu sou crente fiel, eu sou crente fiel. Eu vou para a igreja, eu boto a Bíblia mal que tem debaixo do sovaco, como diz aí, né? E vou para lá, tô lá. Meu irmão, não tem, como se diz, agora esqueci qual a palavra, com o ser humano, com o homem. Não tem, qual a palavra dizendo? Compromisso. Com o homem tem compromisso com a palavra dele, ele mesmo falou isso. Se eu quiser a palavra, ele diz, eu tenho compromisso com a minha palavra. Quando Paulo fala, Deus não tendo outro para jurar, porque jurar jurou por si mesmo. Por quê? Por si mesmo. Porque ele é maior, ele é soberano. Né? Então, o questionamento de Abacuque é o questionamento que muitas vezes nós temos, meus irmãos. E não é feio a gente conversar, chegar e falar para Deus, ó Senhor, é assim, dessa forma. Mas, claro, Abacuque dá todo, né? Nos ensina, né? Ó Deus Santo, né? O Senhor é eterno. Então, a gente tem que saber, tem que ter o respeito que a gente está falando com qualquer um. A gente está falando com o único Deus, o único soberano. Então, muito respeito, meus irmãos. Eu fico indignado quando eu vejo pastores ensinando aí e colocando o povo para indagar Deus, não. Para botar Deus na parede, é diferente. Questionar isso aqui. Isso aqui é questionar, diferente questionamento. Porque às vezes a turma coloca o questionamento como se fosse uma atrocidade. Não, irmão, questionamento tem que ter. Porque, olha, se tudo, né? Até que a gente, para gente entender melhor. Se a gente está é que nem o que a gente está passando hoje. Será que a gente tem que ficar calado? O governo chega, fecha tudo e acabou. Se você tem que ficar calado, eu não posso questionar, eu não posso dizer que não concordo. Né? Será? Não posso? Claro que pode, meus irmãos. Então Deus nos dá esse espaço também para que a gente possa chegar e conversar com Ele, como um filho conversa com o pai. Você que é mãe, que é pai, o seu filho vai conversar com você. Então, fala um filho, não, esses filhos que muitas vezes hoje não tem nem respeito mais pelo pai, mas aquele filho respeitoso mesmo. Então Deus quer isso, que a gente venha conversar com Ele. E Ele, como esse pastor, nem sempre vai nos dar a resposta que a gente acha que acerta. Às vezes a gente vai escutar o que Deus falou para ele, né? A primeira resposta, a partir do verso 5, né? Resposta de Deus, né? Estou agindo. Qual age Deus? É conduzir a nação para invadir outras, dizer que os cavalos deles são mais rápidos que o leopardo, dizer que eles vêm para destruir e tal. Isso é a agir de Deus. É a resposta de Deus. É por certo que o profeta ficou, né, frustrado com a resposta. Mas, meus irmãos, a resposta de Deus sempre foi, e será melhor para nossas vidas. Então aqui, né, esse capítulo 2, versículo 1, é o finalzinho da fala do profeta. Claro que o capítulo 2 vai ser semana que vem, mas é só o finalzinho da fala do profeta. E eu queria que antes lesse na versão dele, que é uma versão mais aberta, mais abrangente. Diz assim: sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia. Tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Então, ele aqui, mais uma vez, né, ele questionou ao Senhor, como a gente já falou aqui, e agora ele finaliza dizendo: olha,
Eu vou subir na torre, eu vou ficar vigilante e aguardar a resposta de Deus. Vou aguardar o que Deus vai me dizer. Então, o que a gente observa é que ele ia ficar ali e não tinha tempo para ele ficar. Ele ia aguardar e Deus ia falar com ele quando Deus quisesse. O momento de Deus, Deus ia responder os questionamentos quando Deus quisesse, se Deus quisesse. Mas ele ia continuar vigilante ali, observando, esperando a resposta de Deus. Como ele diz, sendo assim, me colocarei como sentinela, né, sobre a minha torre de vigia. Né, tomarei posição sobre a muralha. Né, o que a gente pode entender de forma literal e de forma espiritual também. Quando se coloca o sentinela, como a gente sempre fala, você deve ficar onde? Na torre, observando. E quando ele fala que observando a resposta, podemos dizer que se vê na ação é a resposta de Deus. Ó. Deu ruim, né? Vamos colocar assim. Lá vem a nação invadindo. Né? Foi o que Deus falou, agora aconteceu. Pronto. Essa é a resposta. Como eu disse, a gente pode colocar aqui, não vejo nenhum nada de teologicamente errado em pensar dessa forma. Me colocar por cima da muralha, ele ia falar isso por falar. Né? Então, tem sim um sentido literal, mas o mais importante é o sentido, né, espiritual, que é se colocar como sentinela, perseverar pela resposta de Deus. Né? Aí, lembra acho que é Daniel 10, quando Daniel começa a orar, pedindo resposta a Deus, e o anjo, depois de 21 dias, chega até ele e diz: olha, Daniel, desde que você, né, se propôs a orar em seu coração, que o Senhor mandou a resposta, mas o príncipe da Pérsia, ali falando alusão ao diabo, impediu. E Deus enviou, né, Miguel, né, o arcanjo Miguel, para que o caminho pudesse ser livre, já livre. A lei, né? Interessante que eu não pega essa passagem, meu amigo, faz umas viagens nela aqui. Né? A resposta está vindo, mas não, seguro, persevera, aquela coisa toda. Tá? Será que ia querer essa resposta de Abacuque, que o exército é como o leopardo, que eles vêm realmente, eles desprezam tudo, eles vêm determinados a destruir, a massacrar? Será que esses também aqui dessa resposta? Né? Foi essa que veio, a primeira resposta do meu questionamento foi essa, que era Deus que estava conduzindo. Olha, Abacuque, sou eu que estou conduzindo, pode ficar tranquilo. Mas as ações dele são autônomas dele. E também vai chegar juízo sobre ele, como o próprio Abacuque vai falar sobre isso aqui também mais na frente. Então, é se colocar como vigia mesmo, como sentinela, independentemente, né, do que vai acontecer, é perseverar. Porque a gente tem muitos casos. A Bíblia tem muitos casos, né, de Abraão, né, esperou ali a resposta de Deus 25 anos. Né, o José, né, acho que foi 13 anos, não sei quantos anos ele passou. Em torno de 14 anos. 14 anos, né? Foi vendido como escravo, depois foi preso, aquela coisa toda, até chegar, né? Passou 3 anos na prisão, até chegar a Zefanat Manéia, né? Até chegar lá, ele, né, padeceu, esperando a resposta de Deus, e ali Deus o exaltou, né? Quer dizer que de Caleb, 45 anos esperando pelaquela terra que ele foi espiar no capítulo 11 de Números, e no capítulo acho 14 de Josué, não sei quantos anos depois, 45 anos depois, né, que é a terra de Hebron. Deus, na hora de dividir as terras, né, Josué dá a parte de Hebron, na terra que ele viu, né, ele recebe como herança, veio 45 anos para essa resposta. E nesse tempo ele se colocou como Abacuque se colocou. Está lá, meu irmão, como um sentinela. Temos que nos colocar como sentinela. Subir na muralha, à espera da nossa real, digamos, esperança, né? Esperança realmente bíblica, da promessa bíblica, como 1 João
eu esqueci, acho que é 2:8, que diz que a promessa é essa, né? De vida eterna. Então a gente espera, sobe na muralha, né? E espera que Cristo esteja voltando. Amém, né, meus irmãos? Antes da gente entrar na aplicação aqui, embora a gente praticamente já aplicou, mas eu quero dar a paz do Senhor para minha tia Vera, né? Também lhe amo, tia, em nome de Jesus. Minha tia Vera está acompanhando aí, né? Mandou um recado aí. Grande abraço para a senhora, para meu tio Peron, para todos aí que estejam assistindo. Peron, da família dos Peron. Para a Argentina, esse Peron é amado lá, né? Os Peron, né? E o que esse livro traz para a gente, né? Além do que o presbítero antes já colocou aqui, né? A gente observa que, em primeiro lugar, não é pecado perguntar, não é pecado questionar a Deus. A gente pode perguntar, a gente pode questionar, a gente pode pedir a Deus resposta. Nós temos um Deus que ele ouve, nós temos um Deus que ele fala, nós temos um Deus, meu irmão, que ele é vivo. Nosso Deus, ele não é um pedaço de madeira pendurado que tem olhos e não vê, que tem boca mas não fala, que tem mão mas não pega não. O nosso Deus é um Deus vivo e a gente pode conversar com ele, a gente pode orar a ele, podemos até fazer alguns questionamentos, por que não? Agora, tudo tem limite. Então a gente quando se chega a Deus, a gente tem que se chegar a Deus como o profeta aqui chegou. Meu santo, meu Deus, meu Senhor. A gente tem que se chegar a Deus sabendo que Deus é santo, sabendo que é Ele que é o nosso Deus, não nós. Sabemos que Ele é o nosso Senhor, não nós. Nós somos servos, Ele é o Senhor. Ele é o Deus, nós somos os adoradores. Ele é o santo, nós somos os pecadores. Ele é o eterno, nós morremos. Nós passamos, ele fica, ele é eterno. Então nós temos que ter essa honra e essa reverência e esse amor e esse respeito a Deus. Podemos questionar, mas com limites. A questão, meus irmãos, muitas vezes que nós nos questionamos é porque, porque se Deus existe, né, como muita gente diz, por que existe o mal no mundo? Se Deus é bom, por que o mal existe no mundo? Por que o mundo está assim? Por que isso está acontecendo? Mas a própria palavra nos responde: de que se queixa o homem, se não dos seus próprios pecados? Então, você tem que entender que tudo que está acontecendo nessa terra, tudo que está acontecendo nesse mundo, é por causa do pecado da humanidade. É por causa que o homem ele se desgarrou de Deus. É por causa que o homem virou as costas para Deus. E é tanto que o profeta, quando ele pergunta lá, por que o Senhor me faz ver isso? É para que ele realmente entenda que toda aquela iniquidade, tudo aquilo ali que estava acontecendo, aquilo ali ia gerar uma condenação. Aquilo ali, da mesma forma que os caldeus, os babilônicos, eles eram culpados, o povo de Deus também era culpado. Da mesma forma que os babilônicos não poderiam dizer que não, olha, é porque Deus usou a gente aqui, por isso que a gente chegou a esse ponto, não sei o que, não. Deus está dizendo, não, eu permiti. Mas vocês chegaram a esse ponto porque vocês quiseram. Porque a maldade está no coração de vocês. Da mesma maneira também o povo de Israel. Chegaram naquele ponto porque a maldade estava no coração deles. E a maldade do ser humano, meus irmãos, nesse mundo é o que faz acontecer tudo isso. E muitas vezes a gente quer que Deus seja amor, que Deus seja bondade, que Deus seja bênção, que Deus seja isso. Mas a gente não quer que Deus seja justiça. Mas Deus ele não vai ser o que eu quero, não. Ele é antes de mim. O profeta bem disse aqui, tu és eterno, tu é desde a eternidade.
Deus não é moldado ao que eu quero. Deus é o que Ele é. Ele diz, eu sou o que sou. Ele é o que Ele é. E Deus é justiça. E aquilo que o homem planta, ele colhe. E aí, meus irmãos, por último, né, nós podemos observar que o profeta, ele se coloca na posição de espera, de aguardo. Ele se coloca na posição de servo. E se coloca na posição de aguardar a hora, o momento de Deus. O que Deus quer fazer, Deus vai fazer. O profeta não vai impedir. Ninguém vai impedir. E como bem falou aqui o presbítero Anderson, nós temos que estar assim como profeta, atalaia, na torre, aguardando a nossa esperança, que é a volta de Cristo. Aguardando a nossa esperança. E eu pego um gancho naquilo que o presbítero Anderson falou aqui. Quando se está na torre de vigia, se está lá para esperar calamidades. E quando a calamidade vem é porque aquilo que Deus prometeu vai acontecer. E não é diferente na volta de Cristo. Porque ele diz, olha, quando estiver acontecendo guerras, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, quando tiver tudo isso acontecendo aí, é porque eu estou chegando, é porque eu estou voltando. Então será o fim. Então será o fim. Com tudo em paz, se preocupe. Tudo em paz, e a turma acha, que já vou estar agora. Não, agora não. Então, meus irmãos, se a gente olhar para o quadro desse mundo, a gente vai ver a pecaminosidade, a iniquidade, a vexação, a gente vai ver a destruição, a gente vai ver a violência, pessoas com a mão cheia de sangue, a gente vai ver nações querendo derrubar nações, reino querendo derrubar reinos. Se a gente olhar para o quadro que o mundo nos apresenta, a gente vai ter que ficar em extremo estado de alerta. Jesus está às portas. Jesus está aí, voltando. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. Porque Ele está voltando, isso é certo. Só que Ele não está voltando, meus irmãos, que muitos pensam que Ele vai voltar de novo, vai nascer como criança de novo, não sei o que e tal, Ele não vai voltar assim, não. Ele não vai voltar como Salvador, não. Ele já veio como Salvador, foi crucificado pelos nossos pecados, Ele vai voltar como juiz. E quando Ele voltar como juiz, Ele vai separar as ovelhas de um lado e os bodes de outro. Então eu quero estar do lado daqueles que cobriram os seus pecados com o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, fique na paz. Se o presbítero tiver mais alguma coisa para dizer. Só para fechar, né? Porque essa questão, meus irmãos, para a gente não ficar frustrado, decepcionado quando a gente, né, não escutar aquela resposta que a gente tanto ansiava de Deus, né? O profeta aqui, né, a resposta dele do verso 5 ao verso 11 foi uma resposta completamente diferente daquilo que ele queria escutar. E por certo, né? Pelos questionamentos dele, a gente pode fazer esse comparativo. Então, meus irmãos, nem sempre, ou quase nunca, a resposta que você espera de Deus vai ser aquela que está no seu coração, porque Jeremias, né, capítulo 5, diz que 17, que mais enganoso é o coração do que qualquer outra coisa. Então, se contente com a resposta que Deus te deu, que com certeza essa é a melhor. Só isso mesmo. Amém, meus irmãos. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus e encerrar por hoje em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és um Deus grande, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus tremendo. Tudo está no Teu controle, Senhor. O Senhor permite certas coisas para nos ensinar,
até mesmo para nos castigar. E o Senhor tem, Pai, toda a razão em fazer tudo o que o Senhor quer, porque o Senhor é soberano, o Senhor é Deus. Nós só podemos, Senhor, olhar para a Tua palavra e tentar compreender mais de Ti, tentar aprender mais de Ti, para que não possamos sair por aí falando do que não entendemos, falando do que não sabemos. Por isso que o Senhor nos ensina a cada dia, Pai. Abençoa cada um que está no seu lar, na sua casa, assistindo. Abençoa os seus familiares. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, e conforta a vida das famílias que foram perdidas, tanto pelo coronavírus, como por todos os males que assolam o nosso país. Dá direção, Senhor, aos governantes. Faça eles entenderem, Senhor, que o remédio para o vírus não pode ser pior do que a doença. Coloca, Senhor, em nome de Jesus, sabedoria e honestidade, Senhor, no coração dos nossos governantes, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa essa nação e abençoa aqueles, Senhor, que ouviram essa palavra e que hoje pode decidir por entregar a sua vida a Jesus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. Semana que vem, a resposta do segundo questionamento de Abacuque. Amém? Semana que vem, quinta-feira, né? Não, Jesus, se assim Deus permitir. Deus me é moldado para que eu quero. Muitos moldam Deus segundo as suas vontades e necessidades, simplesmente. É verdade, nossa irmã Cássia, Fernanda Figueiredo aí, vulgo Cássia, né? Está falando, realmente, muitas vezes as pessoas moldam